paz do Senhor, boa noite a todos. Amém. Os irmãos podem abrir a Bíblia em Isaías 1. Isaías 1, versículo 2 e 3. Todo mundo achou? Amém. A palavra do Senhor diz assim: ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Até aqui. Senhor, essa é a tua palavra. Pai, eu de mim não tenho nada para oferecer, Senhor, mas a tua palavra ela é viva e eficaz. Que nessa noite o Senhor venha, como a tua palavra em Salmos diz, desvendar os nossos olhos para que nós venhamos a conhecer as maravilhas da tua lei. Aleluia. Senhor, venha tomar as nossas mentes, Senhor, nessa noite, e levar cativa a obediência do Senhor. Pelo poder que há no nome de Jesus. Toma este lugar, Pai. Nós não te convidamos, Espírito Santo, porque esta é a tua casa. Este é o teu lugar e o Senhor não precisa de convite para estar. Amém. Cada vida que está aqui foi o Senhor que derramou o sangue na cruz do Calvário. Não há o que um humano possa fazer maior do que o sacrifício que o Senhor já fez. Por isso entregamos, Senhor, todo o nosso entendimento, todo nosso pensar, todo o nosso falar, e que tudo, Senhor, seja para a glória e para a honra do teu nome, porque só tu és digno de todo louvor. Amém? Amém. O Senhor diz nessa palavra que ele engrandeceu os filhos dele, e que até um boi que não tem entendimento, que é um bicho irracional, ele conhece a voz do dono dele, de quem o possui. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu até lembrei de uma vez que eu fui para Santa Catarina e todo gado estava pastando e o meu sogro parou bem longe e começou eu fiquei olhando, falei, o que é isso? Aí o Luiz, ele está chamando o gado. Eu falei, imagina que esses bichos vão vir, eu estou vendo um aqui. Aonde que esses bichos vão vir? Mas foi uma coisa incrível. Daqui a pouco começou a surgir vaca, bezerro, boi, e eles vinham de todo lado. Então quando a palavra do Senhor diz que o boi conhece, o dono, ele conhece, porque eles vieram, entraram educadamente no lugar deles lá de entrar e ficaram. E aqui o Senhor diz que os filhos dele não entendem a voz dele, não conhecem a voz dele. E a criação do homem, a palavra é muito clara. O Senhor nos criou para sermos imagem e semelhança de Deus. Foi para isso a criação. Nós fomos criados perfeitamente para ser imagem e semelhança. Não há outro igual à criação do homem. E quando o Senhor nos criou para ser imagem e semelhança dele, ele criou com um propósito. Porque ele queria ter intimidade com a gente. Ele quer ter intimidade. Com um boi, ele não pode ter intimidade. Com uma jumenta, ele não pode ter intimidade. Mas com a gente, ele pode. Só que nós não reconhecemos a voz dele. E há um porém para ser íntimo. Às vezes a gente ouve
eu quero ser íntimo de Deus. Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Deus, eu quero ser como Moisés. Eu quero estar nessa situação. Só que existe um princípio muito pequeno para ser íntimo. Quando eu quero ser íntimo de alguém, o que eu faço com essa pessoa? Colo nela, né? Eu fico com ela. Eu deixo meu tempo para ela. Se eu não posso, se eu só posso de madrugada, é de madrugada que eu vou. Se eu não posso de madrugada, é de manhã que eu vou. Mas eu abro um tempo para ela. E a intimidade com Deus, eu preciso dispor um tempo para isso. Porque não adianta eu querer ter intimidade com Deus e colocar Ele numa rotina doida, que é a minha vida. Não adianta, esse tempo não é um tempo precioso. Eu posso estar o dia inteiro falando com Ele, mas Ele quer uma intimidade diferente, uma busca diferente. E eu só vou fazer isso quando eu dispor o meu tempo. E aí eu vou começar a ver coisas diferentes. Então muitas vezes a gente quer ver novidade, quer ver milagre, quer ver prodígio, mas não dedica um segundo da nossa vida para Ele. Não, porque agora eu não posso, porque agora eu vou sair, porque, não, eu estou muito cansado, eu tenho que dormir até as 10, porque às 10h15 eu tenho um compromisso. Então não há uma disposição, não há. Então não tem intimidade, fica tudo superficial. E o segundo ponto é obedecer. Porque o obediente, ele não perde tempo com nada, só com o que é de interesse dele próprio. Mas se for outra coisa, ele não perde tempo. Então, o tempo que eu dedico vai me trazer a intimidade e eu vou começar a conhecer Deus. Automaticamente eu vou começar a respeitar Ele. Ele vai se tornar verdadeiramente meu Senhor e eu vou começar a obedecer Ele. Então aquilo não vai doer. Aquela obediência não vai trazer dor. Então, o que significa? Que a nossa intimidade, ela tem que ter constância. Eu não posso ser íntima de Deus 5 dias, aí na outra semana eu não sou. Aí daqui 15 dias eu volto para a minha intimidade. Aí dali 20 dias eu já não sou. E fica naquele vai da valsa. Que nem o Silas fala que é aquele crente, exame de coração, quem faz assim... Aí de repente ele esquece que não vai ser mais íntimo, aí faz... Vai embora, morreu. Saiu da presença de Deus. Pronto. Sobe, oscila, desce, sobe, sobe, desce, sobe, desce. Então a palavra do Senhor, ela começa falando para nós que o Senhor nos engrandeceu. E é muito forte porque ele diz que nós nos revoltamos com ele. Aí quando a gente que é crente, né? Até o tutano, alguém fala, você está revoltado com Deus? Imagina! Revoltado daquele povo que anda na rua. Eles não conhecem Deus, quem conhece somos nós. E a gente não para pensar o que significa essa revolta que o Senhor fala na palavra dele. Por que ele diz que nós rejeitamos ele? Aonde que nós estamos rejeitando o Senhor? Porque o Senhor, quando ele se torna Senhor das nossas vidas, ele dita algumas regras. E o reino dele é de verdade e de justiça. Andou fora, é desobediente, não está respeitando. Então, vai começar a vir os confrontos. No 4, ele diz assim: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. A gente rejeita o Senhor uma coisa muito simples. Tudo aquilo que não me diz muito respeito, não me interessa, eu aceito obedecer. Tudo bem, perder isso não me fazia tanta conta. Agora, quando a tua vontade não é feita, pode esquecer. Isso daqui já não dá. Isso é rejeitar o Senhor. Porque muitas vezes eu quero um carro
Eu quero uma Tucson. É o único bonito que eu conheço agora da moda. Eu não quero muito carro. Eu quero uma... É da moda. Não sei se nem se fala moda. Eu quero uma Tucson. Tudo que Deus me deu, eu estou aceitando. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Eu sou grata. Eu te louvo. Mas, Senhor, eu quero uma Tucson. Só que Deus já sabe que eu não vou ter dinheiro nem para pagar o IPVA da bonita. Então ele fala, Tucson, não, filha, você vai ficar com Fusca. Pronto, já me revoltei com Deus. E a gente acha que porque a gente vem no culto, porque a gente ora, porque a gente louva, porque a gente chora, porque sente um rubinho, a gente não é revoltado com Deus. A gente é revoltado com Deus. Em várias áreas da nossa vida tem revolta contra Deus. Porque aquilo que não está no nosso querer, a gente se levanta contra Ele. E isso é uma maldade. Isso é uma maldade que a gente não abandonou. E quando ele diz que volta para o próprio vômito, eu queria que os irmãos abrissem 2 Pedro 2. Segundo Pedro 2, versículo 21 e 22. Quem pode ler? 2 Pedro, o 2, o versículo 21 e o versículo 22. Bem alto, bonito. Bem alto e chique. Porque melhor lhes fará. A gente quer ouvir com o microfone, cara. Porque melhor lhe fora não compreender o caminho da justiça, do que conhecendo, desviando-se do santo mandamento que lhe foram dados. Deste modo sobreveio que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao lamaçal. Não, o meu está diferente. Despojadouro da lama. A minha versão diz assim: pois melhor lhe fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, quer dizer ditado, provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O que ele quer dizer? O crente se revolta com Deus. O crente se revolta com Deus, não aceita o que tem, é ingrato, é insatisfeito, não gosta de nada do que o Senhor está dando, porque ele só consegue ver o que o olho dele enxerga e o que o umbigo dele quer. E aí o que acontece? Na revolta dele, ele volta, ele vai para trás. Então muitas vezes você vê Deus tirar uma família inteira da lama, né? A família estava perdida na boca do abismo. Deus vai lá, resgata todo mundo. Não, mas ele só consegue reclamar porque ele está olhando lá. Ele quer lá. Hoje de manhã nós oramos exatamente isso. Fica atrás do monte e não sabe o que tem lá atrás. Aí reclama porque não quer nem subir. Isso é um crente revoltado com Deus. Porque aí ele quer voltar às velhas práticas. E aí ele vai voltar a fazer o que ele fazia. Porque quando ele entra na igreja, ele começa a aprender, e aí ele vai virando um cordeirinho, né? Ele vai mudando. Ah, eu gritava, não grito mais. Eu berrava, não berro mais. Eu batia, não bato mais. Aí quando ele começa a se revoltar, eu não aguentei. Eu sempre esquentou, sentei a bolacha. Eu não aguentei. Gritei. Lá vem a alma. Nossa, cadê o seu domínio próprio, irmão? Sumiu, perdeu em alguma esquina.
há uma tendência de voltar para trás. Esse voltar para trás é o ponto-chave da nossa vida. Porque o voltar para trás significa voltar a raízes. Existem o quê? Raízes dentro daquele que não serve a Deus. E quando a gente se torna crente, não significa que elas foram arrancadas. Quem vai arrancar é você. E essas raízes começam a ter força de novo. Porque já diz o nome, ela é uma raiz. Para você arrancar. Os meninos falaram que lá no Vila Pedra, se não fosse a pastora Terezinha chegar para arrancar, ninguém tinha experiência em arrancar uma raiz. Só a Tequinha. Isso aí é muito sério. 5 homens, 2 gigantes e só a Tequinha. Aleluia! E só ela arrancou a raiz da bichada. Gente, a gente ri, mas isso é muito sério. Porque assim, muitos de nós aqui nascemos em berço evangélico e outros não. Verdade. E às vezes, mesmo nascendo em berço evangélico, nós somos criados debaixo de raízes malignas. E quando a gente começa a voltar para as obras da carne, a gente volta ao que nós fomos gerados. A gente é gerador de vida. E aí eu vou gerar a minha descendência como eu sou. Então nós fomos gerados com essas maldades. Há muitas coisas que ainda têm raiz muito fincada dentro de nós. E aí por isso que a gente se revolta com Deus. Porque a primeira raiz que é fincada em nós é a da preguiça. Essa raiz ela é a primeira. Porque vá ter preguiça lá adiante para buscar Jesus. Isso é coisa de todo crente. A preguiça, até porque o Satanás trabalha nisso. Ele vai trazer isso. Mas o problema é o que estava dentro de nós e que continua dentro de nós. Às vezes a gente fala assim, gente, Deus não é miojo. 3 minutos ele vai te curar. Ele não vai fazer isso. Mas ele vai trazer à luz a algo. Só que a gente descarta as coisas. A gente vai descartando. Existem problemas na nossa vida que os nossos pais passaram, os nossos avós passaram, os nossos bisavós passaram, e a gente está passando para os nossos filhos. Eles estão indo com o mesmo problema. E a gente quer fazer ouvido de mercador e fechando os nossos olhos. É uma cegueira isso. O que está errado e precisa ser consertado. Eu não posso caminhar carregando aquele defunto, aquelas raízes de maldade que vem lá de trás. Vamos ler Gálatas 5, 19 e 21? Deixa a espada aberta aí, para a gente poder ir, voltar e voltar. Gálatas 5. É Gálatas 5, do 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, quer dizer divisão, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais praticam estas coisas. Isso é muito sério, porque às vezes a gente fala, eu não me prostituo, mas eu prostituo a palavra.
Eu prostituo o que eu ouço. Eu mudo, eu inverto a meu bel prazer. Isso é prostituição. Entre outros pecados, brigas, dissensões. Eu estou no meio da comunhão do corpo. Meu irmão faz alguma coisa porque ele está melhor que eu. Invejoso. Eu quero fazer igual ao que ele quer fazer. Invejoso. Acontece qualquer coisa. Olha, isso eu não me seguro. Esse é convertido, mas esse daqui ainda não foi, porque é destro. Isso daí, gente, isso é ira. É raiz. Isso daí está dentro de cada um de nós. O negócio é muito sério. E outra coisa, a gente não se atenta porque Satanás fortalece isso dentro de nós. E ele traz, você é pecador mesmo. Sabe o que a gente faz? Abusa da graça. Hoje eu bato, peço perdão. Amanhã eu bato de novo, peço perdão. Desse jeito. Pecado, abusando da graça. Isso é abuso. Porque eu sei que Deus é longânimo, que Ele perdoa, mas Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece a intenção do meu e do seu coração. E há um grande detalhe sobre essas raízes. Que elas vêm vindo e a gente continua arrastando elas. Não vai ter ninguém que vai arrancar essa raiz de você. Não vai ter. Raízes que estão dentro de nós, de maldade, de ira, de discórdia, de divisão, de facção, inveja, bebedeira, glutonaria, prostituição, impureza e lascívia, sou eu quem vou arrancar de mim mesma. Porque eu tenho que aprender a reconhecer o que tem em mim. E eu tenho que eliminar aquele mal. A palavra diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ninguém se sujeita. Aí o que acontece? Chega na casa, vou falar eu porque sou casada, né? Aí me liberto de um pecado, já malho o Luiz por causa dos dele. E ainda tem um monte de bicho em mim. E é muito mais fácil eu acusar o outro. Porque a hora que eu for entrar na presença de Deus, Ele vai mostrar a coisa feia que eu sou. E eu não quero ver. A gente não está preparado para ver. Nosso ego não quer enxergar. E essas maldades vão andando. E aí vem os filhos apresentando tudo o que você é. Às vezes você é um fingido, está na frente de todo mundo e diz que não, sou um cordeiro, põe a auréola, sou um anjo. Aí daqui a pouco o bicho pega, a criança já demonstra tudo, daqui a pouco você já se ira, já chuta tudo, aí já vem o velho homem. Porque a gente não larga. A gente não larga. Isso é como um ídolo dentro de nós. Já viu aquela pessoa que fala, olha, eu sou crente, mas eu não sou trouxa. Sou crente, mas eu não sou tonta. Ninguém vai me enganar. Se eu pego. Gente, isso é falta da presença de Deus. Isso é falta da presença de Deus. A gente vai carregando essa maldade. Então somos nós quem temos que mudar essa raiz. E a gente tem que parar de olhar para aquele que está do nosso lado e os defeitos de quem está do nosso lado e ir fazer com a palavra de Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas. Outra coisa, a gente fica usurpando da graça e a gente não decide fazer as coisas hoje. Aí você está lá em casa, acontece alguma coisa, vem essa raiz, ao invés de você se lançar nos pés do Senhor para aquilo mudar, você vai protelando. Em Hebreus, ele diz, não vai ter duas mortes não. É uma morte só e o julgamento. Então, vai ter julgamento sobre isso. Porque a palavra está dizendo aquilo que o Senhor condena, que não vai entrar. Então, quer dizer, não tem segunda chance. Aquilo que está em nós tem que ser arrancado. E a imaturidade deixa a gente andar com isso. Só que essa noite, nós vamos começar a colocar a mão na nossa consciência e ver o que precisa ser trocado.
Porque nós temos deixado um legado. Legado quer dizer uma missão confiada a alguém. Só que nós temos confiado uma missão de maldade, uma missão de ruindade, né? Nós temos confiado uma missão para os nossos filhos e para as nossas heranças que não estão dentro da palavra do Senhor. A maldade, a mentira, elas são coisas que acompanham e ela é tão séria que você não precisa nem dizer que aquilo está acontecendo, mas você começa a ver aquilo refletir. Abraão, ele mentiu que a mulher dele era irmã. Eu não creio que ele chegou para Isaac e falou: filho meu, eu menti, minta também. É o mesmo demônio. Isaac também mentiu. E depois Jacó também mentiu. Então, isso são raízes que a gente carrega. Eu não posso pensar só em mim. Eu não posso pensar em ocultar essas coisas. Eu tenho que entregar elas. Aqui todo mundo está fazendo parte da campanha? Não. Tem alguns que não, né? O Senhor revelou a respeito de um demônio que atuava, chamado Amon. E hoje de manhã, a Betinha trouxe a palavra e explicou para nós sobre Amon. E ela trouxe o primeiro Amon, que é o filho de Ló, da segunda filha de Ló. E existiu outro Amon também. E se a gente for analisar a história deles, eles abrem porta para os mesmos demônios. Prostituição, mentira, contenda, confusão. Ele abre porta para o mesmo demônio. E interessante é que se a gente for estudar a vida de Ezequias, a gente vai ver que Ezequias, ele era filho de Acás, e ele começa dizendo que ele não aceitava ser filho de Acás, que ele queria ser filho de Davi, porque ele não aceitava o que o pai fez. E ele entrou e ele limpou todo o templo. Era uma prostituição dentro do templo. Era uma coisa horrorosa. Era ídolos e mais ídolos. E eles arruinavam a história. Quando Ezequias entrou, ele limpou tudo. Ele santificou aquele lugar. E aí o que aconteceu? Ele ia morrer e ganhou mais 15 anos de prêmio. Só que quando ele ganhou 15 anos de prêmio de vida, ele teve Manassés. E Manassés é a história fatal. Manassés foi o pior rei que existiu na face da terra. Só que quando Deus fala para ele, a palavra diz assim, eu vou falar na minha tradução, tá? Ele diz que ele iria ser salvo, mas a hereditariedade dele não. Ele diz, a tua palavra é boa. Então todos os filhos dele seriam condenados e ele não estava nem aí. Ele não estava nem aí para a continuidade que ia ter o reino de Deus. E Manassés foi o que foi. Agora chuta quem é filho de Manassés? Amon. A belezinha. Então, quer dizer, ele veio o triplo do pai, o quádruplo do vô, que era Acás. E aí a gente começa a ver aonde a nossa negligência com a nossa vida espiritual chega. Porque se eu negligencio uma maldade, eu negligencio isso na presença de Deus, isso vai trazer um peso muito forte lá na frente. Isso vai trazer uma maldição muito grande. E aí a gente não consegue crescer, a gente não consegue entender o que Deus diz. Porque há uma cegueira. Hoje mesmo a Betinha falou, eles furavam os olhos, Amon, né? Esse demônio. É uma cegueira espiritual que ele traz. Além dele querer conquistar território, que ele conquista a nossa casa, conquista o nosso terreno, conquista tudo, ele nos cega. E é muito sério. Agora, não há nada que intermedie o nosso contato com Jesus. O Timóteo fala que não há intermediador entre nós. Então, a nossa busca, ela precisa aumentar.
E é uma questão de consciência, não é fantasia. Porque tem gente que ainda põe à prova se demônio existe. Tem gente que ainda põe à prova se o diabo vem mesmo, né? Ou se maldição existe. Porque vai para um versículo um versículo isolado e fala, não existe isso. Mas se eu e você não fechar a porta, vai existir sim. Outra coisa, Satanás renova contrato. E ele não vai te pedir nem te chamar para ir no cartório. Ele mesmo bate mais 4 anos, mais 4 anos, mais 4 anos. Ele vai dando a sentença, porque você já deu tudo na mão dele. Já entregou na mão dele. Então isso daí é questão de consciência já, não é mais fantasia. A gente tem que pôr o pé no chão, porque o cão está atacando a nossa vida e a nossa hereditariedade. Que continuidade que eu estou dando de um servo de Deus? Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, você tem que olhar para a tua filha, não como filha, mas como serva. Eu falei, meu Deus, se eu olhar como filho, o bicho pega. Ou, se eu olhar como serva, o bicho vai pegar. Porque eu estou vendo o que eu estou criando. Então isso daí é muito sério. E nessa noite, foi o que o Senhor colocou no meu coração. Porque o Senhor falou comigo sobre essas raízes que estão ainda dentro de nós. Tem muito problema que a gente fica perecendo, patinando, sendo lambuzado na lama do cão, mas porque a gente não tem decisão. Eu não preciso ser igual. Eu não preciso. Ezequias tomou uma decisão, filho de Davi. Eu não quero saber daquela paternidade de Acás. Eu estava fazendo discipulado com os jovens, eu falei com algum deles, eu falei assim, tem algo dentro da tua casa que te incomoda? Muito. Você vai ser igual? Eu falei, você que tem que mudar isso. Você não vai poder ser igual. Só que a gente quer brincar de fantasia espiritual. E nem diz pastor, como é que é? Não sei o que. Esqueci o nome. Como se um safari exótico. Né? Aí vai, tem a dor, cura o efeito e acabou. Aí vai, dá uma oradinha, cura o efeito e acabou. Não dá mais pra gente caminhar desse jeito. Não tem mais como. Há dentro de nós coisas que nós sabemos que está empatando a nossa vida com Cristo. Isso daí separa a nossa vida de Deus. Não tem como. E a gente, pela preguiça, a gente não consegue se chegar ao Senhor. Mas essa noite eu quero pedir que cada um aqui que conhece e sabe qual é essa raiz que está dentro de você, que é ela que te separa. Porque uns, né, tem espírito de Peter Pan, que o pastor pregou, né, espírito fantasma, vem ele, mas o espírito fica lá. É uma carne morta. É como se fosse um espírito humano. Não tem vida de Deus. Só que isso tem que mudar. E eu sei assim que o Senhor, Ele é capaz de trazer a luz para cada um de nós. O que é que está oculto? A palavra dele diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. E não há nenhum mistério que vai ficar escondido. Então eu quero pedir que vocês fechem os olhos nessa noite. E que vocês comecem a pedir como a palavra do Senhor diz. Sonda o meu coração, Senhor. Sonda o meu coração.